Satisfaz a nossa alma, amém? O nosso espírito, em só viver com Ele, amém? Todos os dias da nossa vida. Você pode levantar seus braços nesse momento, aleluia. Expressa a tua gratidão diante de Deus. Você veio cultuar o Senhor, você veio cultuar o seu Criador, o seu Deus, aleluia, aleluia. Coisa mais importante em nossas vidas, nada mais, Senhor, nada mais importa nas nossas vidas, a não ser viver essa vida que o Senhor nos deu, essa vida de adoração, essa vida de reconhecimento. Você é tudo para nós, Senhor, você é tudo, aleluia. Nada mais satisfaz a nossa alma, nada mais satisfaz. Obrigado, Pai, obrigado pela morada do Teu Espírito em nós. Obrigado, Senhor, porque você está em todos os lugares de nossa vida, em todos os lugares. Obrigado, Senhor, nós te rendemos graças, no nome de Jesus, amém. Aleluia. Você pode sentar um pouco. Obrigado. Daqui a pouco eu vou precisar de vocês aí, viu? Amém. Aleluia. Você está pronto? Então, por esses dias, amém, desde a conferência de ministro, nós temos recebido uma palavra, amém, lá do ministério, e isso vem desencadeando até aqui, a respeito de oração, irmãos. Amém. Deus tem nos impulsionado a entender esse lugar, a entender o lugar da oração. Amém. O único lugar onde o homem passa a ter comunhão com Deus, irmãos, e a entender uma vida com Deus, é no lugar de oração. Se você não tem parado, não tem gastado tempo com isso, tem algo errado. Amém. Nós precisamos um único ambiente onde o homem tem comunhão com Deus, é quando ele para tudo para escutar a sua voz. É quando ele vai para o lugar de adoração, o lugar de oração, o lugar da intimidade, e ele passa a escutar o Senhor. E olha só, quando você vai para esse lugar, as motivações erradas, elas vão embora. Elas vão embora. As razões vão embora. Amém. Você passa a ficar mais forte em Deus, mais convicto daquilo que o Senhor quer para a tua vida. Amém. Então nós precisamos orar. Agora nós precisamos aprender a orar. Não adianta só ir para o lugar de oração e não saber orar. Nós temos que aprender a orar. E a gente vai, como é que nós vamos aprender a orar, irmãos? Examinando as Escrituras, se detendo diante da palavra, amém? E ela vai nortear a nossa vida de oração. Nós vamos orar conforme a vontade de Deus, e a nossa oração vai ser eficaz, amém? Então, eu quero te aconselhar a ter esse livro, amém? O nosso pastor pediu para nós lermos esse livro, e esse livro precisa ser o nosso livro de cabeceira, aquele livro que fica do lado da tua cama lá, e toda vez você vai lembrar dele, e vai passar a ler, amém? A Arte da Oração, um manual sobre como orar, do irmão Kenneth Reagan, amém? Do irmão Reagan, amém? A visão da nossa igreja, a visão desse ministério está baseada, fundamentada nos livros do irmão Reagan. Então você deve ler os livros do irmão Reagan. E eu estou te dando mais um livro para você ler, amém? Eu já comecei a ler, não terminei ainda. A gente recebeu esse livro essa semana, mas já fiquei maravilhado quando comecei a ler os primeiros capítulos, amém? Eu queria ler algo para você aqui, que está escrito aqui. Olha só, no primeiro capítulo você vai encontrar a frase, por que orar? Por que você deve orar? E o irmão Reagan, ele traz uma palavra, amém, através da vida do John Wesley, amém, um grande avivalista, e ele diz, através da palavra de John Wesley, parece que Deus está limitado pela nossa vida de oração,
como se ele não pudesse fazer nada pela humanidade, a não ser que alguém peça a ele. O irmão Hagin, ele diz, olha, mas se a afirmação de Wesley está correta, e ela parece estar quando você lê a Bíblia, então nós que somos chamados a orar, deveríamos saber mais sobre isso. A gente deve saber mais a respeito de oração. Aí ele diz, comecei a examinar a Bíblia para descobrir por que, se Deus quer fazer alguma coisa pela humanidade, Ele não pode fazê-la, a não ser que alguém peça. Encontrei a resposta através do estudo da palavra de Deus. Nós vamos citar alguns versículos, alguns textos aqui, e nós vamos compreender isso. Amém? Mas ele traz algo que me chamou a atenção, a respeito de um colunista, um homem da imprensa naquele tempo, e na guerra do Vietnã. E aquele homem, ele enfatiza algo, e ele traz um agnóstico, vamos se dizer assim, o que está escrito aqui, e diz que pode haver um Deus, mas se escreveu, não, que pode haver um Deus, mas se há, ele não o conhece. Na verdade, sou inclinado a acreditar que existe um ser supremo. Não creio que tudo aqui simplesmente aconteceu. Creio que há um Criador em algum lugar. Mas eu nunca li a Bíblia, esse colunista está falando. Não frequento uma igreja, uma razão pela qual não faço é porque o que os cristãos dizem sobre Deus não está de acordo com o que penso que um Criador deveria ser, nem com o que posso ver dele na natureza. Até os pastores dizem, Deus tem tudo sob controle. Ele está no governo de tudo. Bem, se ele está, certamente deixou as coisas em um caos. As pessoas estão matando umas às outras, crianças estão morrendo e estão famintas, mulheres estão sofrendo e há guerra em toda parte. Se Deus tem tudo sob controle, você quer dizer que Deus está no governo diante dessas guerras? É Deus que está governando as guerras? O irmão Hagin diz, até um colunista que não é regenerado sabe que isso não é certo, isso não é verdade. Deus não está no governo deste mundo. Ele não está governando a terra. Graças a Deus, Ele um dia o fará. Mas nesse instante, a vontade dEle não está sendo executada na terra, a não ser na vida daqueles que se entregam a Ele. Então, Deus não está no controle de tudo. Deus está no controle da vida daqueles que entregaram a Ele. Se você entregou a sua vida a Ele, Ele está no controle da sua vida. Ele governa a sua casa, Ele governa as suas finanças, Ele governa a sua saúde, Ele governa os seus filhos. Amém? Agora, olha só. Sabe quem é que sabe quando Deus passa a governar a nossa vida? Quando Ele passa a ser adorado. Amém? Se Deus é adorado na minha casa, Ele passa a governar a minha casa. Se Ele é adorado através das minhas finanças, Ele passa a governar as minhas finanças. Se Ele é adorado na minha saúde, Ele passa a governar. Então Deus só vai governar a área que Ele tem legalidade na sua vida. Se você tem dado legalidade a Deus, se você tem dado abertura a Deus, Ele vai governar a sua vida. Amém? Aleluia. A Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que eu é que sei os pensamentos a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que você quer? Amém? Então, se você quer que Deus governe a sua vida, você precisa dar legalidade a Ele. Você precisa olhar para os mandamentos. Amém? Ver o modelo de vida que nós temos diante da palavra e andar segundo a sua vontade. Aleluia. Então deixa eu abrir a minha Bíblia agora. Amém?
Em João capítulo 4, versículo 23, você não precisa abrir lá. A palavra de Deus diz que, porque são estes que o Pai procura para ser os seus adoradores. Deus procura adoradores. Amém? Então Deus vai governar nessa terra através daqueles que o adoram. Através dos filhos. Amém? Ele diz, olha, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão, o Pai, em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós vivemos uma vida no espírito. Amém? Aleluia. Não adianta mais nós andarmos diante do ambiente natural e esperar receber algo de Deus. As nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Amém? Então, o nosso governo vem dos céus. Por mais que nós estamos daqui nessa terra, diante de um governo do mundo, mas a minha pátria, o meu governo é o governo celestial. Quem governa lá dentro da minha casa é o governo dos céus. Não é o governo da terra, não é esse governo aí que está. Amém? Mas o governo dos céus. Em João capítulo 16, amém? Abra a sua Bíblia lá. Então, enquanto você abre lá, Deus está esperando uma resposta da nossa parte. Deus está esperando que você dê uma resposta para Ele. João 16, ainda estou escutando algumas Bíblias folhear aí, versículo 23. Olha só, Jesus falando para mim e para você aqui. Ele diz, naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tens perdido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então Deus, Ele quer fazer a tua alegria completa. Agora você tem pedido? Você tem parado para pedir a Ele? Ele está dizendo aqui, ó, até agora nada tendes pedido. Às vezes a gente está tão envolvido com tantas coisas que a gente não para conversar com Deus, para colocar diante dEle as nossas petições, como está escrito lá em Filipenses capítulo 4, amém? Colocando diante de Deus as nossas petições, em orações e súplicas com ações de graças, amém? A gente não tem feito isso, isso não tem sido uma vida diária, amém? Então, até agora nada tem pedido, você não tem pedido nada, então por isso que você não recebe. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, amém? Se puder colocar lá no telão. Diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Não retarda o Senhor a sua promessa. Então a promessa de Deus, ela está estabelecida. Amém? Ela já está à porta para nós. O mundo diz, olha, que Deus, ele tarda. Como é, Tarcísio? Tarda, mas não falha, né? Isso não é verdade. Deus não tarda. É bem verdade que nós que tardamos as promessas de Deus. Sabia disso? Nós é que tardamos, muitas vezes, por algum posicionamento errado ou por não escutar a voz de Deus.
Amém? Eu acho sobrenatural, lendo a Bíblia, quando Deus tira o povo do Egito e leva para o deserto, e pede para Moisés passar toda a lei para eles. No final da lei, está escrito lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 em diante. Moisés diz, olha, ouve, ó Israel, ouve Israel, atenta para a voz do Senhor. Deixa eu abrir aqui. Diz, olha, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí ele dá um comando para o povo. Ele finaliza toda a lei, mas ele traz algo que, se o povo atentasse para aquilo, eles iam completar todos os mandamentos do Senhor, e não teriam que peregrinar no deserto e ficar lá e não chegar na terra prometida. Ele diz, olha, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Se essas palavras, se o povo tivesse entendido o amor de Deus, essas palavras teriam ficado no coração deles, e eles não teriam murmurado, e eles não teriam sido incrédulos. E muitas vezes coisas vão sufocar você, para que você murmure, e para que você se torne um incrédulo. Incredulidade, amém? Vai tirar você do ambiente do poder de Deus, do ambiente da graça, amém? Então, se o povo tivesse entendido isso, tivesse carregado esse amor, eles tinham usufruído de tudo e tinham entrado na terra prometida. Abra em Provérbios capítulo 23. Eu estava lendo esse capítulo e fiquei maravilhado. Versículo 26. Olha só o que é que Deus pede para mim e para você. Quando eu li isso, eu disse, Senhor, é tudo. Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Olha só. Amém. Deus, ele só quer uma coisa nossa, o nosso coração. Porque se Ele tiver o nosso coração, Ele vai ter tudo. Se Ele alcançar o nosso coração, Ele tem toda a nossa vida. Não vai haver mais impedimento diante de Deus. Entre eu e Deus, quando eu tenho o coração entregue a Ele. Agora isso, eu só vou entender isso no lugar de oração. Amém. Quando eu paro, eu gasto tempo com Deus. Eu gasto tempo na meditação da palavra e tempo na comunhão. E aí Deus começa a ganhar o meu coração, eu começo a entregar a Ele o coração. E é engraçado que quando você entrega o coração, versículo 15. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Quando eu tenho um coração com Deus, as minhas palavras são corretas. Eu passo a adquirir sabedoria. E as palavras que vão soltar da minha boca são palavras de vida. Amém? Palavras que vão ser temperadas com a palavra. A Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza, comerá do seu fruto. Então, todo o ambiente que eu vou viver, são ambientes que eu criei através da palavra, falando.
Se Deus é Senhor da tua casa, é porque você fala essa palavra lá dentro. Amém? Se Ele é Deus lá, é porque você tem lançado palavras de vida naquele lugar. E olha só, doença não vai habitar lá. Amém? Escassez não vai habitar lá. Falta de amor não vai habitar lá. Amém? Porque Ele governa aquele lugar. Aleluia. Então, o homem foi criado para dominar a terra, irmãos. Por isso que Deus, Ele não está governando a terra porque Ele deu domínio sobre o homem. O pastor Ricardo falou isso hoje pela manhã. Ele criou toda a terra, está escrito lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E deu domínio ao homem. Toda essa terra é minha e sua. Todo o bem que está nessa terra é meu e seu. Amém. A única coisa que Deus espera dessa terra ainda são os homens, são as pessoas. Amém. A coisa mais importante da terra é eu e você. Mas tudo isso aqui Ele deu para nós dominarmos. Nós sabemos que Adão, através do engano, através de uma mentira de Satanás, entregou o domínio a ele. Entregou o domínio a Satanás. E a Bíblia diz que o Deus desse século, ele tem dominado esse mundo. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 4. Vamos ler do 3. Amém? Mas se o nosso evangelho, Paulo falando, ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O evangelho está encoberto para aqueles que estão no mundo. Amém? Para aqueles que as escamas, as vendas não caíram ainda, eles não entenderam o evangelho. E quando o homem passa a entender o evangelho, ele morre juntamente com Cristo, e juntamente com Cristo ele passa a ressuscitar e andar em novidade de vida. Ele passa a andar na natureza de Deus. Amém? Ele não é mais conhecido segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele não anda mais nas práticas carnais, nas práticas do velho homem, mas ele passa a andar na natureza de Deus, a natureza divina. Amém? Então, Deus está governando através dos filhos. Deus governa através da minha vida e da sua vida. Então, o que está acontecendo lá fora, Deus não tem nada a ver com isso. Porque foi dado legalidade para que Satanás governe sobre a terra. Mas sobre a minha vida e a sua, ele não tem mais participação. Amém? Aleluia. Agora, Deus espera que nós possamos orar. Deus espera que nós possamos entender, amém, o lugar de oração, o poder da oração. Efésios capítulo 6, versículo 18. Diz, com toda oração e súplica, com toda oração, com todos os tipos de oração. Nós vamos falar a respeito disso. Ele diz, olha, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito,
E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Com toda a oração. Amém? Através da oração da fé. Através da oração da consagração. Através da oração de entrega. Através da oração da adoração. Através da oração de concordância. Através da oração em outras línguas, a oração no Espírito. Através da oração de súplica, a oração da intercessão. Amém? Então nós precisamos entender isso. Agora você só passa a entender se você examinar as Escrituras. A oração da fé. Nós temos aprendido sobre fé aqui. Amém? De trazer à existência as coisas que não existem. A fé do tipo de Deus. A fé que fala. Amém? Aleluia. A oração da petição. A oração para transformar as coisas. Mateus capítulo 21, versículo 22 diz: E tudo quando pedires em oração, credes que recebereis. Que recebeis. Tudo que eu pedi em oração, crendo, eu vou passar a receber. Amém? Marcos 11, 24 diz: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebeste, e será assim convosco. A oração da fé, aquilo que você crê, aquilo que... O que é que Hebreus 11 diz? A fé é a certeza de coisas que nós esperamos, a convicção de fatos que não se vê. Existe uma versão que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que é que você espera de Deus? Agora, diante disso, existe um fundamento na palavra. E quando eu estou fundamentado diante da palavra, a minha oração, amém, é uma oração segundo a vontade de Deus. Aleluia. Essa oração deve ser sempre baseada na vontade de Deus, revelada na sua palavra. Em 1 João capítulo 5, abra lá. Versículo 14. Capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amém? Se você pedir segundo a vontade de Deus, Ele vai lhe ouvir. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Quando eu tenho a consciência da palavra dentro de mim, irmãos, eu não vou pedir coisas que vai trazer dano para a minha vida. Quando eu tenho essa consciência dentro de mim, eu sou motivado a prosperar, a avançar diante das minhas orações, diante das minhas petições. Amém? A andar na vontade de Deus, e as coisas vão chegar para a minha vida, e cada vez mais eu vou estar mais próximo do Senhor. Cada vez que as bênçãos dele repousam sobre mim, eu passo a estar mais perto dele, e não distante. Amém. Aleluia. Então, existe também a oração de consagração. A oração onde você consagra a sua vida diante dos propósitos de Deus. Amém.
Então, nós não podemos ficar só com uma oração. Nós precisamos entender todos os tipos de oração. Se a gente ficar só na oração de petição, nós somos tendenciosos a ser pedintes e não adoradores. Quando eu fico só nesse lugar, só pedindo, amém, e não começo a praticar outros tipos de oração, a consagrar a minha vida, amém, a buscar o conselho de Deus para os próximos passos que eu vou tomar, para as minhas decisões. Em Salmos capítulo 25, versículo 12, diz que ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. O homem que pede, que busca o conselho de Deus, ele vai ter a instrução de andar no caminho. Amém. Ele diz, olha, na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência vai passar a herdar a terra. Olha que coisa. Na prosperidade eu vou, porque todos os caminhos do Senhor são prósperos. Então eu vou passar a andar diante do bem que há na terra. Ele diz no versículo 14 que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Essa palavra temor se refere a reconhecimento. A você reconhecer o Senhor. E você passa a andar na sua obediência. E Ele vai fazer conhecer a você a sua aliança. Aleluia. Então não fique só na oração de petição. Entre também na oração de consagração. Amém? Em Lucas capítulo 22, Jesus ele faz essa oração no Getsemane. Versículo 42. Lucas 22, 42. Jesus dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Na oração de consagração, irmão, você vai entender o sim e o não de Deus. Jesus ele disse, olha, se possível for, Senhor, passa de mim esse cálice, mas se for da tua vontade, que eu beba. Então, por mais que Jesus não quisesse passar por aquilo, mas ele entendeu que se fosse da vontade de Deus, ele ia beber. Então, na oração de consagração, quando eu entrego a minha vida, amém, todos os dias diante de Deus, eu digo, Pai, a minha vida é entregue a Ti. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Aleluia. Todos os meus caminhos são entregues a Você. Então, Senhor, não deixe eu andar no meu próprio raciocínio, no meu próprio entendimento, mas me dá os Teus desígnios, que eu possa andar diante dos Teus desígnios. Em Provérbios capítulo 16 diz, olha, apresenta diante de Deus as tuas obras, e Ele estabelecerá os teus desígnios. Ele vai liberar para você um caminho. Amém? Então eu passo a entender quando Ele vai dizer, vai em frente, e não vai em frente. Amém? Eu acho sobrenatural a vida de Davi. Um homem que carregava paz, um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi ele busca conselho diante de Deus. E diz ao Senhor, olha, é necessário que eu suba e passe a guerrear contra os filisteus. E Deus diz, vai, sobe, eu vou estar com você. Sobe.
porque eu vou estar à tua frente e você vai ganhar a guerra. Mas a Bíblia diz que os filisteus, eles persistem novamente, eles voltam a atacar Davi. E aí Davi volta para o lugar de conselho e pede conselho a Deus. E sabe o que é que Deus diz para ele? Não vá, pare. Vai para de trás das amoreiras. E quando você escutar um estrondo, você parte para cima deles, porque eu partirei diante de ti. Olha que coisa sobrenatural. Você tem uma ideia, mas você colocar diante de Deus e buscar conselhos. E aí a Bíblia diz que Davi partiu por detrás das amoreiras. E aí, irmãos, o exército dos filisteus já estavam rendidos já. Se ele não escuta a voz de Deus, como é que seria o resultado? Então, muitas vezes, eu não paro nesse lugar e tomo decisões precipitadas. E a Bíblia diz que aquele que se move precipitadamente, ele anda em pecado. Ele vai andar no erro. Ele vai andar diante do caminho da morte. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 14 que há caminhos para o homem, não para Deus. Que o final é caminho de morte. Por não buscar o conselho do Senhor. Amém. Então Deus nos deu a capacidade da oração de concordância. Aquela oração que nós oramos na igreja, que nós oramos dentro da nossa casa. Amém. E essa oração está baseada lá em Mateus capítulo 18, versículo 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Olha que coisa que o Senhor nos deu. Ele diz, olha, eu estou te dando a capacidade de tudo aquilo que você concordar na terra, será concordado nos céus. Aquilo que você ligar, orar em concordância. Às vezes você está passando por alguma dificuldade dentro da tua casa e você está precisando orar com a sua esposa, ou com o teu esposo, ou diante dos teus filhos. A oração de concordância. Amém. Concordar acerca de todas as coisas. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhe há concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Que coisa! Eu chegar dentro da minha casa, dar a mão à minha esposa, à minha filha, e dizer, vamos orar diante dessa situação. E a Bíblia diz, olha, se você concordar, o que está na terra vai ser ligado nos céus. E ele ainda diz mais, porque tem 2 ou mais ali concordando, eu vou estar no meio de você. Eu vou descer naquela casa. Aleluia. Eu vou trazer o que você precisa. Louvor, pode subir? Eu vou trazer o que você precisa. Amém. Diante da oração de concordância. Quando eu vou para a oração em outras línguas. Amém. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 diz, porque se eu oro em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Amém.
Em Judas capítulo 1, só tem um capítulo lá, versículo 20, diz que quando eu oro em outras línguas, quando eu oro no Espírito, a minha fé passa a ser fortalecida. A fé santíssima, ela passa a ser, amém, a dimensão daquilo que é sobrenatural, ela começa a ser elevada na nossa vida, por orar em outras línguas. Eu passo a orar de fato a vontade de Deus. Romanos capítulo 8. Deixa eu só encontrar aqui. Versículo 26. A intercessão do Espírito. Ele diz, olha, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Quando eu passo a orar em outras línguas, irmãos, eu passo a trazer a vontade de Deus ao meu favor, ao favor dos meus familiares, ao favor dos meus amigos. Amém. Aleluia. Então eu passo a orar de fato. Muitas vezes você não vai saber o que orar. Muitas vezes você vai para o lugar de oração e você não vai saber o que orar, mas você começa a orar em outras línguas. Começa a entrar nas profundezas do Senhor. E de repente uma palavra solta no teu espírito, com entendimento. E Deus começa a te dar chaves, comandos para você tomar dentro da sua vida. Às vezes é um familiar seu que está tão longe de você, e você passa a interceder por ele. Amém. Às vezes é um amigo seu que está passando por alguma dificuldade, e Deus levanta você para interceder por ele. Amém. Então precisamos gastar tempo nesse lugar. Gastar tempo na oração em outras línguas, na oração de intercessão. Deixa eu abrir para você aqui 1 Timóteo capítulo 2. Ele diz, antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas e orações, e intercessões e ações de graças, em favor de todos os homens. Olha só, o que é que a palavra está nos instruindo? Ele diz, olha, antes de tudo, não ore por você primeiro, ore pelas pessoas. Ore pelos seus irmãos, ore pela humanidade. Ele diz, ó, em favor dos reis e de todos os que acham revestidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Ele diz, antes de tudo, ore pelos homens, ore pelas autoridades, ore pelos reis, ore pelos governantes. Amém. O nosso papel como igreja é orar. Nós somos a casa de oração, a casa do Senhor, aonde Deus vai governar através da sua igreja, intercedendo por muitos lugares onde Satanás tem habitado, irmãos. É nesse lugar onde vamos alcançar os territórios. Amém. Aonde vamos destronizar todo principado e toda potestade. Vai cair por terra dessa nação. A entidade maligna que tem operado no governo desse país. Amém. Quando nós levantamos em oração, esse principado vai cair por terra. Amém. É na oração que nós vamos vencer. É intercedendo pelas nossas autoridades.
Aleluia. Então eu quero que você fique de pé nesse momento. Amém. Nós temos um pouco mais de 4 minutos. Aleluia. Eu queria que você orasse um pouco em outras línguas. Eu queria que você buscasse algo por dentro. Busque algo por dentro. Depois nós vamos orar pela nossa nação. Amém. Aleluia. Deixa o céu invadir esse lugar. Deixa o céu invadir esse lugar. Este que baseri a boldo sorio com darabacama na sequina barabada soco. Ribacama na yoko de sequia narabadaste kiribi. E do siri abando sequina bada sorio bol sorio com darabataya mai. Este que nasceri abando soco deribicama nasceri abando. Começa a gerar coisa no espírito. Aleluia. Eu vejo Deus indo na tua casa agora. Eu vejo Deus visitando os teus agora, enquanto você ora em outras línguas. Ele visita a tua casa. Ele visita os teus. E nasceri a bolsa que na badada suriocoma. E nasceri a bada sequina biamba shurioko. E na quina baseri a modoso com derebiamba da sequina rabo. Oh Pai, você governa sobre os céus dessa nação. Você governa sobre os céus do Brasil. Aleluia. Você governa sobre a nossa nação brasileira, Senhor. Aleluia. Sobre toda a família dessa nação. Sobre toda a casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ela barabada soriobobo. Ela barabada siribicama da soriobobo. Este que vai dar soriocon desse que anarabada sorioboba. Inibia soribiu. Inibia soribiu mondo seribicama da seria bondo socondorobo. Ventos do Espírito. Ventos do favor de Deus sobre o governo desse país. Os ventos soprando sobre Brasília. Aleluia, para que toda impunidade caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos como igreja. Aleluia, aleluia. Sobre o cenário político desse país, Senhor. Nós oramos pelo próximo governante desse país. Um governante que vai governar diante das leis, que vai governar a favor do povo brasileiro, a favor das famílias, a favor daqueles que estão desfavoráveis nesse momento, Pai. Aleluia. Nós repreendemos toda a fome desse país. Nós repreendemos toda a doença em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a impunidade em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Como igreja, nós levantamos em intercessão sobre o Brasil. Aleluia. Sobre a pátria brasileira, sobre a nação brasileira, Senhor. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Nós te rendemos graças, porque a justiça vai começar diante das famílias. Se nós queremos justiça nessa terra, a justiça vai começar diante das famílias, Senhor, diante das casas. Aleluia. Nós somos um povo que vamos andar em justiça sobre essa terra. Aleluia. Evidenciando justiça em todos os lugares. Em nome de Jesus. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Nós te rendemos graças, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deixa eu perguntar algo para você antes de terminar.
Se existe alguém aqui, você ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Ele lhe trouxe aqui para ter um encontro com você. Amém. Se você está aqui e você ainda não tem Jesus como Senhor da sua vida, Ele não governa ainda na sua vida, só levanta o seu braço. Existe alguém aqui que Deus ainda não governa a sua vida, você ainda não confessou Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Se por algum momento você se afastou dos caminhos do Senhor, essa é a noite de você voltar. Você está aqui, você só precisa levantar o braço, nós vamos orar por você. Amém. Não fica longe dessa cobertura, irmãos. Os dias são maus e vão ficar cada vez pior. Mas a igreja, ela anda no favor de Deus. Se deixe ser levado pelo favor do Senhor. Amém. Você pode sentar.